Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar aqui nos detalhes de um componente que é essencial no Cisco ACI, o grupo VPC, ou, como o nome formal diz, domínio de par VPC. A gente recebeu uns trechos de documentação técnica sobre isso e a missão aqui é destrinchar o mais importante, para a gente entender como funciona, por que é relevante e, claro, quais as implicações práticas. E olha, uma coisa que já chama atenção é que falam que, apesar de crítico, o VPC no ACI é bem mais simples que no NXOS tradicional. Vamos ver isso. Exato. Estamos falando de um pilar para redundância, para alta disponibilidade. É como a gente conecta de forma resiliente servidores, firewalls, enfim, os dispositivos ao Fabric ACI. Entender como ele opera e, principalmente, como gerenciar isso é fundamental para a estabilidade da rede toda, né? E sim, o jeito do ACI fazer isso muda bastante o jogo se a gente comparar com o NXOS. Certo, então vamos começar pelo básico, Desmembrando o conceito. O que exatamente define um grupo VPC no ACI? Bom, essencialmente é um objeto de configuração lá no APIC, que é o controlador do ACI, que diz para dois switches leaf específicos agirem como um único ponto de conexão lógico, sabe? Pensa assim, esses dois switches físicos, eles se apresentam como se fossem um só para o dispositivo que está conectado. Uma entidade única. Imagino que o objetivo seja a resiliência, Tipo, como isso funciona na prática? Precisamente, o propósito principal é dar redundância, tanto de link quanto de switch, para os dispositivos que estão ligados ali embaixo, tipo servidores, firewalls. E isso, geralmente, a gente faz usando protocolos de agregação de link. O LASP é o mais comum. O dispositivo lá na ponta, ele agrupa os links físicos dele, um para cada leaf do par, num único canal lógico, que a gente chama de Port Channel, ou lag. Entendi. Então um servidor, digamos com duas placas de rede, uma ligada no leaf 101, outra no 102. Através desse Port Channel LACP, ele enxergaria só um switch lógico, mesmo tendo dois caminhos físicos ali. Exatamente essa mágica, né? Para o servidor é como se ele tivesse ligado num switch só, maior e mais confiável. Se um dos links cair, ou até se um dos leafs inteiros tiver um problema, a comunicação continua pelo outro caminho, transparente para o servidor. Isso simplifica demais a configuração do lado do servidor e garante a continuidade, Ok, isso mostra bem o porquê. Agora, voltando àquela história da simplicidade em relação ao NXOS, onde que o ACI simplifica? Quais são as diferenças, assim, marcantes? O fascinante aqui é como o ACI usa a própria arquitetura do Fabric para simplificar o VPC, sabe? Tem umas 3 grandes diferenças em relação ao NXOS tradicional que, olha, valem a pena a gente destacar. 3 diferenças-chave? Fiquei curioso. Qual seria a primeira? A primeira é que não existe mais um peer link físico dedicado. No mundo NXOS, era obrigatório configurar portas específicas, geralmente de alta velocidade, só para ligar os dois switches do par VPC. Esse link era para sincronizar a informação, passar certo tipo de tráfego entre eles. Lembro bem disso. Consumir a porta, precisava de cabo extra só para isso. No ACI, então, isso some. Como essa comunicação acontece? Correto. Não precisa dedicar porta leaf para peer link. Toda aquela comunicação que passaria por ali, tipo a coordenação entre os pares, o tráfego BAN, Broadcast, Unknown Unicast, Multicast, tudo isso acontece de forma transparente usando a estrutura do Fabric ACI. Os pacotes vão pelos spines, que conectam todos os leafs. Interessante. Isso já elimina cabo, configuração, possíveis pontos de falha. Mas essa comunicação via Fabric, ela não sobrecarrega os spines ou introduz alguma outra complexidade escondida? É uma boa pergunta. A arquitetura Leaf Spine do ACI, ela é projetada para ter alta capacidade de encaminhamento leste-oeste, sabe? Essa comunicação entre leafs via spine é parte do design, já é dimensionada para isso. O benefício da simplificação nos leafs geralmente compensa esse tráfego a mais no Fabric que o próprio sistema gerencia. Faz sentido. E a segunda grande diferença? A segunda é a ausência de um peer keep alive dedicado. No NXOS, era muito comum configurar um link separado,
às vezes até pela interface de gerência ou uma VLAN específica, só para um switch do par VPC verificar se o outro estava vivo, sabe? Um tipo de heartbeat para detectar falha no parceiro. E como a ACI faz essa checagem de saúde do parceiro sem esse link dedicado? Isso parece bem crucial para evitar problema, né? O ACI usa uma abordagem mais integrada. Ele aproveita a conectividade que cada leaf já tem com os switches spine do Fabric. Essa conexão é monitorada ao tempo todo pelo protocolo de roteamento interno do ACI, que é o EasySS. Se um leaf perde a comunicação com todos os spines, o Fabric considera ele isolado. E essa informação é usada assim implicitamente como um mecanismo de keep alive para o VPC. Quer dizer, o ACI confia na saúde geral da conexão do leaf com o Fabric como indicador. Isso é confiável mesmo, comparado a um heartbeat direto? Geralmente sim, porque perder a conexão com todos os spines é um evento bem significativo e indica um problema sério no leaf ou na conexão dele com o Fabric. E nesse cenário, o leaf se isola automaticamente do par VPC para prevenir o tal do split brain, aquela situação perigosa onde os dois acham que são o mestre e causam inconsistências. Tem cenários específicos, tipo Stretched Fabric, onde os leafs do par estão em lugares diferentes. Aí pode precisar de uma configuração de Keep Alive explícita. Mas para a maioria das implantações padrão, o mecanismo implícito via Fabric é suficiente e bem mais simples. Entendido. E a terceira diferença fundamental? A terceira tem a ver com a sincronização de configuração. No NXOS tinha aquele recurso de VPC Consistência Check ou VPC Sync para ajudar a garantir que as configurações críticas, tipo parâmetros LACP, VLANs permitidas, estivessem iguaizinhas nos dois switches do par para evitar comportamento inesperado. E no ACI, como a gente garante que essas políticas estão alinhadas nos dois leafs do par, se não tem um sync direto entre eles? Aí, a responsabilidade pela consistência vai para o controlador central, o APIC. Quando uma política que importa para o VPC, tipo LACP, CDP, LLDP ou até política de spanning tree, é definida no APIC e associada ao par VPC pelos modelos de configuração, os perfis de switch, grupos de políticas de interface, o APIC garante que exatamente a mesma configuração seja enviada e aplicada para os dois leafs do par. A centralização é que assegura a sincronia. Ok, centralizar a configuração no APIC parece eficiente, mas isso não cria uma dependência muito forte no APIC para a consistência operacional do VPC? O que acontece se o APIC tiver algum problema? É um ponto válido, sim. O ACI opera no modelo de controle centralizado, então a saúde e a disponibilidade do cluster APIC são fundamentais para aplicar novas configurações ou fazer mudanças. Mas uma vez que a configuração do VPC está aplicada nos leafs, eles continuam operando com ela mesmo se perderem contato temporário com o APIC. A resiliência do data plane, do encaminhamento de dados, é mantida. A dependência maior é na capacidade de gerenciar e modificar a configuração. Entendi. Essas três diferenças sem peer-link físico, sem Keep Alive dedicado e sincronização via APIC, realmente parecem simplificar a configuração e o gerenciamento no dia a dia. Agora, falando da estrutura do grupo em si, quantos switches podem fazer parte de um grupo VPC no ACI? A resposta aqui é bem direta e, segundo a documentação, imutável. Sempre e somente 2 membros. Um grupo VPC no ACI é, por definição, um par. Não existe VPC com 3 ou mais leafs. 2. E ponto final. E quanto à exclusividade? O mesmo switch leaf pode participar de vários pares VPCs? Tipo, o leaf 101 pareado com o 102 para uns servidores e também com o 103 para outros? Não, isso também não pode. A relação é exclusiva. Um switch leaf só pode pertencer a, no máximo, um único grupo VPC. Se o leaf 101 já está no par com o 102, ele não pode formar outro par com mais ninguém. Exclusividade e paridade. Anotado. Vamos então para a configuração prática. Se é mais simples, como a gente define esse par no APIC? Onde que a gente acha isso? A criação do grupo VPC é vista como uma política global, sabe? Porque define uma relação fundamental entre 2 switches que impacta o Fabric. Por isso, a configuração fica lá no APIC, na parte de políticas de acesso globais. O caminho geral é algo como Fabric Access Policies, Global Policies, VPC Groups. E para criar um novo grupo ali, quais informações são essenciais? Precisa de muita coisa.
São poucos parâmetros, na verdade, mas cada um tem seu peso. Primeiro, um name descritivo, né, para a gente identificar fácil, tipo VPC Pair Leaf 101, 102. Segundo, um ID do domínio VPC. Esse é um número único dentro do Fabric ACI que identifica esse par específico. É importante porque influencia o MAC virtual que o par usa. Terceiro, Node A e Node B. Aqui a gente seleciona os Node IDs dos dois switches Leaf que vão formar o par. Exemplo, Node 101 e Node 102. E por último, a VPC Domain Policy. Essa é uma política associada que permite configurar os comportamentos adicionais do VPC, como o tal do MCP. Você mencionou a VPC Domain Policy e o MCP. Vamos aprofundar um pouquinho nisso. O que exatamente essa política faz e por que esse MCP é importante? Então, a VPC Domain Policy é onde a gente agrupa as configurações mais detalhadas sobre o comportamento do VPC. Ela também é configurada centralmente, geralmente em Fabric Access Policies, Policies Global VPC Domain. Dentro dela, o parâmetro mais crítico, sem dúvida, é o MCP, o Miscabling Protocol. Protocolo de cabeamento incorreto. O nome já entrega bastante. Qual a função dele? Ele funciona tipo um guarda de trânsito para evitar loop de rede causado por erro de cabeamento dentro das portas que fazem parte do VPC. Imagina alguém ligar sem querer as duas portas de um servidor mal configurado em modo bridge no mesmo par VPC ou conectar um switch simples não gerenciado em duas portas do VPC. Isso pode criar um loop L2 na hora. Cenários que podem gerar uma tempestade de broadcast e derrubar a rede. Como o MCP evita isso? Os Leafs ACI mandam uns pacotes especiais do MCP pelas portas configuradas como parte de um VPC. Se um dispositivo conectado estiver cabeado ou configurado de um jeito que cria um loop, tipo fazendo a porta receber de volta o pacote MCP que ela mesma mandou, o Leaf detecta isso na hora. E qual a ação do Leaf quando ele detecta o loop via MCP? A ação padrão e a recomendada é colocar a porta específica onde o loop foi detectado em estado Error Disabled, ou seja, ela é desativada administrativamente. Isso isola o problema naquela porta e protege o resto do Fabric e os outros serviços ligados no par VPC. Parece uma proteção, assim, indispensável em ambientes com VPC. Então, a recomendação clara é sempre habilitar o MCP na VPC Domain Policy. Com certeza, o admin state do MCP tem que estar como enabled. É uma melhor prática fundamental de segurança e estabilidade para qualquer ACI que usa VPC. Não habilitar é correr um risco desnecessário, sabe? Ok, MCP habilitado. E sobre o PIRC Live que a gente falou antes, que não precisava configurar separado, tem alguma configuração sobre isso na VPC Domain Policy? Sim, a opção existe lá, mas como a gente falou, para a grande maioria dos casos, Leafs no mesmo local, né, o padrão de usar a conectividade do Fabric via Spines é o correto e não deve ser mexido. A configuração explícita de Keep Alive só entra em jogo em cenários mais avançados, tipo o Stretched Fabric, onde a conectividade via Spine talvez não seja o melhor ou o único caminho entre os sites. Perfeito. Agora, chegamos num ponto que a documentação parece tratar com muita cautela. O que acontece se a gente precisar mudar os membros de um par VPC que já está rodando, em produção? Essa é realmente a questão crucial e onde a aparente simplicidade do ACI encontra um ponto de rigidez, vamos dizer assim. Mudar os membros de um grupo VPC existente é uma operação extremamente delicada e o impacto depende muito do motivo da mudança. Temos dois cenários bem diferentes aí. Qual seria o primeiro cenário, talvez o mais comum? O primeiro é a substituição por falha de hardware, o famoso processo de RMA, Return Merchandise Authorization. Digamos que a gente tem o par Leaf 101 e 102, e o Leaf 101 queima, falha fisicamente. Hardware quebrado. Como o ACI lida com a troca? É complicado? Felizmente, esse é o cenário onde o ACI brilha.
Se o design do VPC foi feito direitinho, dispositivos ligados nos dois leafs, o processo é relativamente simples e com impacto mínimo no serviço. O tráfego só continua fluindo pelo membro que sobreviveu, o leaf 102. O processo envolve tirar o switch defeituoso, indicar lá no APIC que o nó 101 foi descomissionado, decommission, instalar o novo switch físico, o que veio do RMA, e o passo mais importante, registrar esse novo switch físico no Fabric ACI, dando para ele o mesmo Node ID do switch que falhou, ou seja, Node ID 101 de novo. E ao fazer isso com o mesmo Node ID, o que acontece? Aí vem a mágica do ASIC, que a documentação gosta de destacar. O APIC detecta o hardware novo, com o Node ID 101. Como toda a configuração do grupo VPC 101, 102 e as políticas de interface associadas a ele ainda existem no APIC, ele automaticamente empurra toda essa configuração para o novo Leaf 101. Isso inclui a configuração do VPC, as políticas de porta, VLANs, EPGs associados, tudo. A redundância é restaurada sem precisar reconfigurar manualmente um monte de coisa. Uau, isso sim é otimização para operação. Facilita muito a vida se der problema. Mas qual é o segundo cenário, onde a coisa complica? O segundo cenário é a migração de membro por decisão de design. Não é falha, é mudança de arquitetura. Por exemplo, a gente tem o par 101, 102, mas decidimos que o ideal agora é ter o par 101, 103. O Leaf 102 vai para outra função e o 103 vai assumir o papel de parceiro do 101. Certo. Não parece tão diferente, talvez só, sei lá, editar o grupo VPC no APIC e trocar o NodeB de 102 para 103. E aqui está o grande alerta da documentação. Não é possível fazer isso dessa forma simples. Tentar só editar um grupo VPC existente para trocar um dos nós é uma operação de altíssimo impacto, extremamente disruptiva e, na prática, exige uma reconstrução completa da configuração daquele par. Disruptiva como? O que acontece na prática se alguém tentar ou precisar fazer essa mudança? Significa uma interrupção total de toda a conectividade que depende daquele par VPCs específico, não tem migração suave, não tem jeitinho. O processo real, como está nos guias, é incrivelmente complexo e exige uma janela de manutenção considerável. Pode resumir os pontos-chave desse processo doloroso, só para a gente ter uma ideia da complexidade. Claro, em resumo, exige parar o tráfego, desligar as portas VPC, desvincular todas as políticas de interface do perfil de switch associado ao VPC antigo lá no APIC, desassociar o seletor de leaf do grupo antigo, deletar completamente o grupo VPC antigo, VPC pair leaf 101 e 102, criar um novo grupo VPC com a nova combinação 101 e 103, reassociar o seletor de leaf ao novo grupo, reassociar todas aquelas políticas de interface que foram removidas antes e, crucialmente, mover fisicamente os cabos do antigo membro, 102, para o novo 103 e só então reativar as portas. É tipo refazer toda a configuração e o cabeamento para aquele par. Um parto. Caramba. A diferença entre trocar uma peça quebrada, RMA, e mudar o design, migração, é brutal em termos de impacto e esforço. O que isso nos diz sobre o ACI e o planejamento? Exato. A conclusão chave aqui, sabe, o insight fundamental é que o design do VPC no ACI foi otimizado para substituição operacional, RMA, que é fácil, mas não para mudança arquitetural de pares. Essa é tratada como uma reengenharia complexa e disruptiva. Isso reforça demais a importância do planejamento inicial, o dia zero. A escolha de quais leafs vão formar um par VPC é uma decisão estrutural com consequências grandes se precisar mudar depois. Tem que pensar bem antes de definir os pares. Mensagem recebida. Planejar os pares VPC com cuidado é essencial no ACI. Para fechar o ciclo, então, a gente criou o grupo VPC lá nas políticas globais. Mas como ele é efetivamente usado na hora de configurar as portas para os servidores, no dia a dia? Ótima pergunta para conectar os pontos. Criar o grupo VPC é o passo 1, né? Definir o par. O passo 2 é aplicar as configurações a esse par.
Isso acontece lá na configuração das políticas de suíte, geralmente em Fabric Access Policy Suite Policy Profiles, Leaf Profiles. Dentro de um perfil de Leaf Profile, a gente cria um Leaf Selector para dizer a quais suítes esse perfil se aplica. Aí, em vez de selecionar os nós individuais, tipo 101 e 102 separados, você seleciona o grupo VPC que a gente criou antes. Exemplo, VPC Pair Leaves 101, 102. Ah, então ao associar as políticas de interface, tipo configuração LSP, VLANs, essas coisas, a um grupo de políticas de interface, Interface Policy Group, e depois associar esse grupo a um seletor de interface, Interface Selector, dentro desse perfil de Leaf que aponta para o grupo VPC. Exatamente. Você está dizendo para o APC, olha, aplica essas configurações de interface aqui de forma consistente e sincronizada em ambos os switches que fazem parte desse par VPC. É assim que a definição centralizada do par se traduz na aplicação uniforme das políticas nas portas dos dois Leafs envolvidos. Ufa! Foi uma análise densa, mas acho que deu para a gente extrair os pontos cruciais. Recapitulando rapidinho. Grupos VPC no ACI simplificam a redundância se a gente comparar com o NX-OS, porque eliminam a necessidade de peer link e keep alive dedicados. Usam o Fabric e o APK para comunicação e sincronia. Vimos a configuração centralizada lá no APK, a importância vital de habilitar o MCP na VPC Domain Policy para proteger contra loops, né? E o ponto mais impactante, a diferença enorme entre a facilidade de substituir um membro do par que falhou, RMA, e a dificuldade extrema, a disrupção de mudar os membros de um par por decisão de design, o que grita a importância do planejamento dia zero. Exatamente. E conectando isso ao cenário maior, dominar essa dinâmica dos grupos VPC é indispensável, é conhecimento-chave, não só para projetar e implementar, mas principalmente para manter uma infraestrutura ACI robusta, resiliente, que entregue a alta disponibilidade que promete. Um erro ou uma mudança mal planejada aqui tem impacto direto nos serviços, não tem jeito. Sem dúvida. E para finalizar, fica uma reflexão, né? Dado quão disruptivo é alterar um par VPC que já está estabelecido, que outras decisões de design tomadas lá no dia zero do ACI, talvez na topologia física, no esquema de IPs internos, os TEPs, na estrutura de tenants, VRFs, BDs, ou até nas políticas de contrato, podem ter consequências igualmente significativas. Podem se tornar pontos de rigidez difíceis de reverter ou modificar muito lá na frente. É algo crucial para se pensar ao planejar qualquer implantação ACI, pensando em escalabilidade e flexibilidade ao longo prazo. E com essa provocação, a gente encerra a nossa análise de hoje. Obrigado pela companhia e até a próxima.